Para a maioria das marcas, sustentabilidade e responsabilidade social são assuntos que vêm e vão, com essas idas e vindas muito guiadas por aquilo que o mercado tem exigido naquele momento. Praticamente na contramão disso tudo tem a Veja, uma marca com um pé no Brasil e outro pé na França, que completou 20 anos recentemente e está próxima de dar um novo passo aqui em solo brasileiro. Caso você não me conheça, eu sou o Guilherme e esse aqui é o canal do Sneakers BR, então já aproveita para se inscrever aqui, deixar seu like, clicar no sininho e nos acompanhar nas outras redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece na cultura sneaker. Se você não é uma pessoa muito familiarizada com a Veja ou tenha impressões baseadas em alguns estereótipos criados em torno dela, esse vídeo deve te colocar por dentro de tudo que você precisa saber sobre a marca, com um resumo de tudo que ela acredita e, mais do que isso, de tudo que ela coloca em prática diariamente. A Veja foi criada por dois franceses e surgiu lá em 2004, com o objetivo de mudar as coisas de dentro para fora. Enquanto as grandes marcas não se preocupam muito com o destino daquilo que sai de suas fábricas, a Veja optou por fazer as coisas de um jeito diferente, inserindo de forma verdadeira um novo pensamento na indústria, onde inovação e sustentabilidade se encontram. Nos seus calçados, a Veja utiliza algodão orgânico e agroecológico, produzido tanto na região nordeste aqui do Brasil, quanto num país vizinho aqui, o Peru, que se juntam à borracha de retirada de seringueiras da região amazônica, que é colhida de uma forma muito responsável junto ali organizações de seringueiros da região, e também com vários outros materiais que são inovadores, feitos a partir, por exemplo, de garrafas plásticas recicladas ou poliéster reciclado, que um dia já foram lixo, por exemplo, garrafas e afins, aqui em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Então tudo isso é produzido, é retirado de lugares com muita responsabilidade social e ambiental. Então aqui, por exemplo, falando desses sintéticos, né, de plástico e poliéster, esses materiais são produzidos junto a algumas cooperativas, então tudo isso faz parte de um ciclo, de fato, que faz muito mais sentido do que aquele que a gente vê várias outras marcas colocando em prática. Essas matérias-primas originam uma ampla gama de materiais próprios da Veja que ela produz, como por exemplo o Track Shell, que está presente em modelos como esse aqui, que é o Fitzroy. Então Fitzroy, para quem não conhece, é uma cadeia montanhosa, uma montanha localizada ali no extremo sul do continente americano, e ele está ali entre o Chile e a Argentina. E aqui no cabedal do Fitzroy é justamente representado, né, esse relevo, essa questão geográfica dessa cadeia montanhosa. Então tem várias coisas ali, vários detalhes, pequenezas que reproduzem um pouco da ideia que está por trás da marca. Aí além do Track Shell, que é usado aqui para, por exemplo, repelir água, para ser resistente, para aguentar vários tipos de atividades, a marca também produz um nylon ripstop, que todo mundo conhece por ser um material com alta resistência a desgaste, e tem também, por exemplo, o V-Knit, que é a versão da marca para o já conhecido tricô tecnológico que dominou a indústria há alguns anos, além de diversas variações, por exemplo, do mesh, né, da malha que a gente conhece, que dentro da Veja tem versões como o Alveol Mesh, o Engineered Mesh, o B-Mesh e também o Hexa Mesh, cada um com as suas peculiaridades, mas todos com aquelas propriedades do mesh convencional, outros mais, outros menos, mas que basicamente oferecem leveza, flexibilidade e respirabilidade, que são essenciais para a produção de alguns tênis que precisam oferecer esse tipo de coisa, né? Como esse daqui, que é o Condor, vou falar um pouco mais dele daqui a pouco, que ele possui, né, um mesh bem respirável em toda a região lateral, também aqui no toe box, e eventualmente também em alguns outros tênis, na língua, em outras partes, que são essenciais esse tipo de características dentro de um tênis. Além disso, a Veja também utiliza couro de alta qualidade que é produzido na região sul do nosso país e também num outro produtor conhecido de bois e afins, que é o Uruguai, né? E todos esses couros, camurças, notebooks utilizados pela Veja são tingidos utilizando corantes naturais, sem metais pesados e vindos de animais que crescem seguindo um rigoroso protocolo e processo para que de fato tudo seja feito da melhor forma possível. Então, independente do tênis que você pegar da marca, você vai conseguir ver que os materiais realmente são bons, exceto aqueles que utilizam
utilizam outros tipos de matéria-prima, como eu falei, os materiais que são sintéticos ou originários de materiais como, por exemplo, a cana-de-açúcar e vários outros elementos naturais que a Veja introduz de uma forma bem inovadora para a construção dos seus produtos. E para mergulhar ainda mais no universo do que a Veja vem fazendo e construindo no decorrer das últimas 2 décadas de história, o Snickers BR voou para conhecer a metade francesa da Veja e conectar esses 2 pontos. Bom, com móveis de segunda mão espalhados por aproximadamente 4.200 metros quadrados, que são divididos em 5 pisos e ocupados por aproximadamente 250 pessoas, o novo escritório da Veja lá em Paris, que ainda conta com um restaurante vegetariano e muitas outras surpresas, foi uma das primeiras paradas do Snickers BR lá em solo francês. Ele é um prédio histórico, como vocês vão notar aí nas imagens, muito bonito, e ele já serviu como sede, por exemplo, do Partido Comunista Francês, originalmente, e também já foi sede de uma grande agência de publicidade. Mas hoje é ocupado por várias pessoas comprometidas, assim como a Veja, com uma indústria que seja menos prejudicial tanto ao meio ambiente quanto à sociedade de uma forma geral. Mas além do escritório, né, que às vezes não tem muito a oferecer para quem tem um campo mais de curiosidade, de ver como a marca de fato se desenvolve e se relaciona com o consumidor de uma forma geral, a gente também foi até Bordeaux, onde conhecemos de perto um local bastante especial conhecido como Darwin. Para quem não sabe, Bordeaux é uma região vinícola e já mais próxima à costa, ali a costa oeste da França, e é lá que entre skate park, restaurantes, exposições e várias outras coisas muito conectadas com contextos culturais da região, nasceu um dos projetos mais legais da Veja e que vocês vão entender melhor o porquê da gente estar apresentando dessa maneira, né? E é lá que, além da Veja abrir a sua própria loja, uma flagship, ela apresentou o Clean Repair Collect, onde foi iniciado um serviço que a marca chama de Cobbler. E se você não faz ideia do que é Cobbler, é facinho de te explicar. Cobbler é uma palavra em inglês que significa nada mais nada menos do que sapateiro. Então sempre que você vê um cobbler fora do Brasil, em lugares com essa língua, você vai saber que é alguém que mexe diretamente com o reparo, a limpeza e tudo mais envolvido com calçados. Todo mundo sabe que nos dias de hoje ofícios como esse têm ficado cada vez mais raros, mas a Veja resolveu investir no serviço para dar uma nova vida aos tênis. E não estou falando só dos tênis da própria Veja, mas os de qualquer outra marca, que para mim é a melhor parte disso tudo. Basicamente, o Clean Repair Collect oferece os serviços que o seu próprio nome já revela, né? Que é limpeza, reparos e coleta. O objetivo é prolongar a vida útil dos tênis, realizando justamente a limpeza, pintura, costura e vários outros tipos de melhorias possíveis em um tênis já bastante usado, mas que ainda pode te acompanhar por vários dias antes de lhe restar apenas a última parte desse nome, que é a coleta, que seria quando os materiais do tênis seriam já inutilizáveis, já não vale mais a pena renová-los, e aí você descarta diretamente na loja da Veja, os materiais são separados, destrinchados e encaminhados de uma forma mais responsável ao descarte, e possivelmente vão às vezes dar origem a um novo material, que, como a gente já falou, muitos dos materiais presentes nos tênis da Veja são oriundos do reaproveitamento de um poliéster ou de várias outras coisas, e como uma marca muito comprometida com a inovação e tudo mais, no decorrer dos anos esses materiais vão ganhar novas destinações, né? A gente já sabe da existência de couros que são feitos a partir de couros já utilizados, então a tecnologia, a inovação permite que a cada ano, a cada dia, a gente consiga conhecer novas alternativas de reaproveitamento para que não seja necessário aquele ciclo eterno de produção de novos materiais que depois vão ser descartados na natureza, que não vão ser degradados de uma forma adequada, descartados de uma forma adequada, e a Veja está se preocupando com todo esse processo. Há alguns dias, eu mesmo, Guilherme, bati um papo com o Daniel Schmidt, que ele é o head, é o cara ali, o cabeça das operações de reparo da
Veja, e foi nesse papo com o Daniel que eu conheci um pouco mais desse projeto, com muitos detalhes, e soube o que foi feito no decorrer desses 5 anos em que ele existe e vem sendo aplicado nas várias flagships que a Veja está implementando por toda a Europa e agora aqui também no Brasil. A sapataria existe há mais de 100 anos, e a gente decidiu colocar essa coisa que existe dentro de uma loja. E com esse objetivo de, sim, a gente tem uma missão, que a nossa missão principal é consertar. Reparos, vamos aumentar a durabilidade física, vamos triplicar uma vida útil de um tênis, vamos aumentar essa durabilidade útil. Um produto que talvez não dure tanto como aqueles produtos que a gente fazia 100 anos atrás, como a gente pode se aproximar da norma e do standard, da norma da indústria há 100 anos atrás. Basicamente, o serviço, do Clean Repair Collect, você pega, leva o seu tênis até a loja da Veja e vai ser feito uma espécie de diagnóstico nele, onde o profissional responsável vai analisar o que precisa ser feito. E aí poderão ser realizados reparos dos mais rápidos e simples aos mais complexos, além de limpeza, uma renovação completa e também pode incluir uma nova sola, enfim, várias coisas que vão fazer com que você volte a usar o tênis sem medo de cair a sola, dele se despedaçar e tudo mais. Os valores variam de acordo com os serviços e a quantidade de tênis que você leva para lá, e quanto mais pares, quanto mais tênis você levar, menor fica o valor do serviço. E é claro que um dos objetivos principais é que esse serviço seja super atrativo, super atraente para o consumidor, principalmente num país onde muita gente se queixa dos preços de um tênis novo. Então, se um serviço for muito caro, é claro que alguém vai sempre pensar em comprar o tênis novo. Então, a marca, em todo mundo onde ela implementa esse serviço, ela tem essa preocupação. Então, ela coloca ali um valor mínimo e um máximo, e que esse valor máximo não pode passar do que ela considera que seria meio que 50% do valor de um tênis novo, para que vale a pena, basicamente, E aí você vai me dizer, mas Guilherme, eu não quero ficar tendo esse trabalho de mandar arrumar meu tênis, eu quero ir na loja e comprar um novo, que é justamente o pensamento que eu te falei que muita gente tem, E bom, é óbvio que as lojas da Veja também oferecem pares de tênis novos, e não são poucas as opções que a Veja possui nos dias de hoje. Uma das principais funções desse vídeo é justamente falar que a Veja já está de portas abertas com a sua primeira flagship aqui no Brasil, então a loja fica aqui em São Paulo, as opções vão muito além das que a gente tem aqui para ilustrar, e é uma loja que justamente conta com esse serviço do cobbler, esse serviço do sapateiro. Então, além de ser um lugar onde você vai poder comprar um tênis novo da Veja, você vai também poder levar o seu Veja usado, o seu Vert usado, ou um tênis de qualquer outra marca para que ele seja diagnosticado lá, passe por uma avaliação, e você, se julgar que vale a pena, vai poder reparar ele. Então, o próprio Daniel me falou que um dos objetivos é que, principalmente a gente que gosta muito de tênis, o Sneakers BR conversa com quem ama tênis, com quem tem uma conexão muito forte, com quem coleciona e tudo mais. Então, muitas vezes a gente se apega a um tênis e a gente não quer jogar fora. A sola já tá muito desgastada, o cabedal já tá rasgado e tudo mais. Então, a loja da Veja vai ser o lugar para você levar esse tênis e dar uma nova cara para que ele volte aos seus pés e você volte a gostar dele, volte a usá-lo, Volte a ser algo usável. Mas vamos falar das coisas que ela oferece hoje, daquilo que você vai encontrar na loja e que, claro, você já encontra nas outras representantes da Veja ou através da loja online dela. Como eu falei, a Veja surgiu 20 anos atrás, 21 anos atrás, e em 2005, quando ela lançou o seu primeiro tênis, ele era bem parecido com este aqui, que é o Veja Volley, que é um modelo inspirado em um clássico tênis brasileiro dos anos 70. Então ele foi renovado e relançado recentemente, fechando um ciclo bem importante de 2 décadas de história da marca. E apesar desse visual bem simples, como eu já falei no começo do vídeo, a Veja está sempre em busca de inovação. Então ela sempre procura trazer materiais que sejam diferentes e que não abram mão da responsabilidade ambiental e social
da marca. E foi com isso, com o passar desses anos, que a marca passou a derivar outros modelos desse aqui ou também criar outros modelos. Então a gente pode falar também de um recém-lançado modelo que é este aqui, que é o Panenka, que ele tem uma inspiração, ele tem raízes ali no futebol, então ele traz esse cabedal em couro com essas costuras bem marcadas que remetem às antigas chuteiras e que tem um visual que está muito alinhado, né, com as principais tendências dos dias de hoje. Então ele tem várias opções para quem gosta, por exemplo, do visual mais clássico das chuteiras, tem cabedal preto, enfim, tem para quase todos os gostos. Ele tem alguns detalhes aqui serrilhados e o solado é praticamente idêntico ou muito próximo do utilizado no vôlei, tá? Então eles têm bastante características que são compartilhadas, né? Então na região aqui dos cadarços, o painel traseiro parece, mas não é igual. Os dois têm a biqueirinha aqui, porém o vôlei tem a T-toe, né, que a gente fala, que é o toe box em forma de T, enquanto esse só acompanha nas laterais. E, além deles, tem vários outros tênis que acabam sendo até mais populares do que esses aqui, que foram lançados ou resgatados recentemente. Então, alguns dos tênis mais populares da Veja levam a inicial da marca em seu nome, como, por exemplo, o V10, V12, V15, V90 e V95. Aqui eu tenho dois representantes dessa família V, que é, por exemplo, o V90. Então, um cabedal e um design, né, que lembra muito os tênis, principalmente ali da década de 1980, os tênis de basquete daquela época, principalmente. Então, uma mistura de diferentes tipos de couro. Então, tem couro liso e também a camurça, materiais muito bons. Vários detalhezinhos, o V lateral da marca aqui meio que entrando no solado, toe box de couro perfurado, aqui numa colorway bem básica, basicamente um branco com off-white, e aqui eu tenho outro modelo também dessa família, que utiliza uma variação em nubuck e aqui numa outra espécie de material também, que a Veja utiliza nos seus principais modelos. Diferente desse aqui que não tem etiqueta na língua, esse conta com uma etiqueta de lona de algodão e uma língua também um pouco mais confortável aqui com espuma. Voltando até ao papo que eu tive com o Daniel, ele fala de uma visão muito pessoal até dele, de como foram evoluídos, né, os modelos. Então, o V90, você vê que tem uma construção um pouco mais simples, entre aspas, um pouco mais clássica, enquanto esse aqui, que foi lançado depois, já introduz, né, uma língua um pouco mais confortável, materiais um pouco mais tecnológicos e mais amigáveis com o meio ambiente. E como eu falei, todos esses tênis dessa família V, que começa o nome com V, V90, V95, V10, 12 e 15, todos eles possuem uma silhueta muito semelhante para quem gosta desse visual clássico da marca. Além disso, a marca também conta com opções para vários outros gostos, indo desde os modelos mais simples, com visuais que remetem a clássicos, com biqueira de borracha e tudo mais, até algumas um pouco mais diferentes. Inclusive, recentemente ela tem ampliado o seu portfólio, ampliado os seus horizontes, e ela apresentou até algo que não é um tênis, que é uma sandália, né? Um chinelo aí, como você preferir. O nome dela é Etna, então é a primeira sandália, foi lançada agora em 2025, ela possui essa gáspia, né? Esse cabedal, essa parte superior em couro, com ajuste por velcros, né? São duas tiras com velcro, e um solado que é basicamente um solado de tênis, tá? Então é um solado bem rígido, bem confortável, ele tem uma espécie de palmilha aqui, e ele deve durar bastante, tá? Tem até aqui, ó, uma indicação falando que é borracha amazônica, tem alguns outros detalhezinhos, né, como esses pespontos aqui na região das tiras e tudo mais. Enfim, é mais uma amostra daquilo que a Veja propõe e está querendo entregar, né? Ela quer cada vez mais ampliar o seu portfólio de fato e conseguir oferecer produtos que tenham qualidade sem abrir mão do propósito dela. Eu
particularmente, eu gosto muito da fase recente da Veja, de pelo menos uns 5 anos mais ou menos pra cá, quando ela resolveu entrar de cabeça em um universo bem mais esportivo e atual, como quando ela lançou o Condor, que foi o seu primeiro tênis de corrida, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Então esse é um tênis que ele não tem só o visual de um tênis de corrida, ele foi feito de fato para oferecer performance, ou pelo menos ser um tênis confortável para você que gosta de correr, para você que gosta de caminhar ou fazer qualquer tipo aí de atividade física, né? Hoje o Condor já está na sua 3ª geração, então esse tênis aqui ficou ainda melhor, ele tem versões com o cabedal bem tecnológico, praticamente sem costuras e com algumas das melhores colorways do portfólio da Veja, pelo menos na minha opinião, algumas versões bem coloridas e bem legais, que você já pode encontrar há algum tempo nas representantes da marca e também lá na loja física e online dela. Poucos anos atrás, ela também apresentou outro tênis que está dentro desse espectro mais esportivo, que é o Fitzroy, que é esse tênis aqui, que ele leva o espírito mais esportivo para o meio da natureza, posicionando o tênis como um companheiro perfeito para quem gosta de trekking, hiking, ou pelo menos desse visual aventureiro que ficou bastante em evidência no decorrer aí dos últimos anos, né? Muita gente explorando cada vez mais esses tênis que possuem um visual mais robusto, um solado mais dentado que oferece bastante aderência em terrenos mais acidentados, na terra, na água, enfim, para você encarar diferentes tipos de aventura. Além deles, a gente tem mais 2 outros modelos que eu ainda não falei, de vários outros que a marca possui. Esse aqui, que chama Recife, que tem um visual também bastante clássico, aquele cabedal todo em couro liso, um couro na verdade meio granulado, para quem não é muito familiarizado com cadarços, não gosta e gosta da segurança do velcro, ele tem 3 tiras com velcro aqui para ajuste e também está disponível em uma infinidade de colorways nas representantes aí da marca. Além dele, tem um outro aqui, que é o Urca. Tem tanto o Urca quanto o Campo, que são tênis que também oferecem um visual bem clássico, bem tradicional, só que exploram justamente o ajuste por cadarços, diferente do Recife, e, nesse caso, um cabedal em camurça com alguns detalhes em couro. Outra coisa que eu acho bem legal desse aqui é que ele é o único dos que estão aqui na mesa que tem uma sola de borracha natural e que conecta ainda mais com esse lance da borracha amazônica e tudo mais. E como todo mundo sabe, está ao lado de pessoas e marcas que compartilham os mesmos propósitos, objetivos e tudo mais. É muito importante e a Veja não fica para trás quando o assunto é colaboração, tá? A marca possui um extenso portfólio de parcerias que não para de crescer e conta com nomes de grande peso e de várias áreas que talvez você nem imaginasse. A gente já viu colaborações da Veja em tênis feitos juntos com Rick Owens, com a Marni, aqui no Brasil com a P. Andrade, do Pedro Andrade, da Pie, que vocês devem conhecer também, e, por exemplo, com marcas como a Le Mer e várias outras, sempre combinando características bem marcantes das marcas e das pessoas envolvidas no projeto. Fato é que a Veja é a prova viva de que é possível ter uma marca, fazer uma marca que seja relevante e que entrega qualidade sem abrir mão de tudo aquilo que eu falei durante todo esse vídeo, né? Que é uma cadeia produtiva que cuida de perto tanto dos seus fornecedores quanto dos seus consumidores, além de também oferecer alternativas para quem nem quer calçar um tênis da marca, mas precisa renovar aquele par muito querido e não queria, que você não gostaria, né, de abrir mão dele, precisa de um pouco de atenção, de reparo, de uma limpeza e tudo mais. E independente do lugar onde você se posiciona no meio disso tudo, como consumidor, como lover ou hater da Veja, a loja dela aqui em São Paulo é parada obrigatória para quem quer conhecer um pouco mais dessa história e do que a Veja tem a oferecer. Então, vamos àqueles detalhes que são tão importantes, né? A loja fica na rua Oscar Freire, número 565, bem próximo das estações do metrô Consolação, ali na Avenida Paulista, e também Oscar Freire, então é linha verde, linha amarela, fácil acesso ali numa região
meio centro-sul de São Paulo, muito fácil de chegar, região com várias outras lojas de roupa, de tênis e de várias outras coisas, então vale a visita, seja para conhecer um pouco mais de perto os serviços prestados pela marca, como os que eu citei aqui dos sapateiros, para você resgatar aquele tênis que já está bem batidinho, ou conhecer os produtos da marca que você ainda não conhece, garantir um par de tênis da Veja, enfim, tudo aquilo que eu te expliquei no decorrer desse vídeo enorme. É isso, eu espero que eu consiga ter passado de uma forma clara para vocês um pouco mais da história, dos objetivos e daquilo que a Veja já fez no decorrer desses 20 anos e do que ela pretende fazer a partir de agora com a abertura da sua primeira flagship aqui no Brasil, em São Paulo. Então ela tem muita coisa a oferecer, está cada vez mais comprometida em fechar esse ciclo, né? Muito se fala em upcycling, economia circular, sustentabilidade, e na prática poucas marcas têm um compromisso que seja tão grande e verdadeiro quanto o da Veja. Acho que um detalhe legal de ser falado é que a Veja já fez estudos que apontam que aproximadamente 70% do valor de um tênis de uma grande marca, de uma marca gringa e tudo mais, 70% desse valor é marketing. É um valor investido justamente em propaganda, em embaixadores, na imagem dela, para que ela consiga vender mais, enquanto apenas 30% do valor do produto é investido no desenvolvimento dele. Enquanto a Veja vai por um outro caminho. Ela não tem embaixadores, você não vai ver ela em grandes outdoors, em propaganda, em ponto de ônibus, na televisão, na rádio e tudo mais. Ela prefere investir esse valor em justamente numa cadeia produtiva que seja responsável, pagando direito aos seus fornecedores e entregando um produto que seja de qualidade ao consumidor final. E claro, é justamente isso que possibilita que ela abra mão de vender um tênis para consertar o seu tênis de uma outra marca, que é justamente o serviço que ela já está oferecendo aqui na loja de São Paulo e em várias outras lojas ao redor do mundo. Então, parabéns à Veja aí por estar, de fato, comprometida com tudo isso que você vende, né? Com tudo aquilo que você demonstra. Como eu falei, se você quer conferir isso de perto, se você é de São Paulo ou está por aqui, vá até a rua Oscar Freire, número 565, que você vai conhecer tudo isso de perto, certo? Espero que vocês tenham curtido, independente da sua relação com a Veja, não esquece de fortalecer o Sneakers BR com seu like, o seu comentário, a sua inscrição aqui no nosso canal, além também de acessar e nos seguir em vários outros lugares. Então não esquece do nosso site, sneakersbr.com, além de várias outras redes sociais, como o Instagram, o X, o TikTok, só você procurar por Sneakers BR, tá bom? É isso, até a próxima e tchau!